Está no ar, pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde, amigos e amigas ouvintes do Torcida Paulista. Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na histórica Avenida Paulista 900, a 83ª edição do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos terceirizando com excelência. DC Engenharia, um nome bem construído desde 1976. No sentido anti-horário, boa tarde, Igor Mendonça. Boa tarde, Marco F, professor Marco F, Ferreroni, Gabi, senhor Milton e ouvintes. Boa tarde, Marco F. Boa tarde, Ferreroni, boa tarde, professor Ferreroni, boa tarde, Igor, boa tarde, Gabi, e um abração para todo mundo lá de Santos. Professor Ferreroni, que não é o fake, né? É o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. É aquele que faz tirolesa. Exatamente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde. Satisfação em tê-la. Boa tarde, professor Ferreroni. Boa tarde, muito obrigado por me ter convidado para esse programa. A satisfação é toda nossa em recebê-lo. Muito bem, mande sua mensagem para os integrantes do Torcida Paulista via WhatsApp. O número é 98092-7729. Repetindo, 98092-7729. Valim, falemos do Santos Futebol Clube. Santos! Marco F, a tabela do Santos é a seguinte: dia 19 do 11, Santos e Flamengo, dia 22, Curitiba e Santos, daí primeira partida da final dia 25 do 11, 29 do 11, Vasco, sabe-se lá em que condição que vai estar o Vasco, dia 2 do 12, a finalíssima no Allianz, e no dia 6 do 12, o Santos encerra sua participação no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Atlético Paranaense na Vila. Com a quarta posição garantida. É o que todo mundo está dizendo, né? O Santos parece que pode ganhar a vaga pelos dois caminhos, né? Eu acredito que sim. Você acha que sim, né? Eu acredito que ele vai abrir a quinta vaga. Talvez pro São Paulo, né? Sim. Agora, em Santos, o assunto da semana, os dois assuntos da semana, é a tentativa da diretoria em trazer o Ganso de volta, né? O que já foi rechaçado pelas torcidas organizadas. O presidente gosta dele, né? Não, poxa vida. O cara quer confusão, né? Quer dizer, o time redondinho, jogando bem, e eles pensam em repatriar lá. Mas isso foi a DIS, né? Talvez algum acordo comercial que a gente não conheça direito. É a DIS com interesse no passe do Lucas Lima. O curioso, perdão, interrompê-los, é que o Santos foi apontado como o time que melhor contratou em 2015, contratou 14, e só gastou com o goleiro. Ou seja, o resto era só luvas, não havia direitos federativos. O Vanderlei, exatamente. Curitiba. Então, a contratação do Ganso vai de encontro. Mas parece que isso está afastado, né? Porque as torcidas organizadas são totalmente contrárias ao retorno dele. Não sei. Porque não... o Marcelo não. O Roma Júnior, ele gosta do Ganso, ele já deixou bem claro que ele gosta do Ganso. E como o Lucas Lima está quase negociado com a Europa, ele vai precisar de um meia. E o Ganso atuou bem no time do Dorival Júnior. Mas olha, eu não sei exatamente o percentual que o Santos tem no passe do Lucas Lima. 10%. Então, ele vai acabar pegando o dinheiro que ele vai receber do Lucas Lima para trazer o Ganso. Eu acho que seria o caso de investir, né? O Santos que tem tantos bons jogadores nas suas categorias menores. Se tivesse aceito a proposta que foi feita no começo, na abertura da última janela, o Santos teria direito a 10 milhões de euros por 10% só. Então é uma boa grana. Isso o Porto pagaria. Agora eu acho que vem um pouco a mais, né? A cirurgia no quadril do Ganso foi feita em Santos, não foi?
Eu não tenho certeza absoluta, acredito que ela tenha sido feita pela equipe médica do Santos, ou foi o Joaquim Grava? Joaquim Grava é mais especializado em joelho e ligamento cruzado, né? Eu não tenho essa informação. Mas agora, perdão, eu faço essa colocação, porque uma das coisas que se diz é que o Ganso não estaria na plenitude da sua capacidade física. E se for verdade isso, o Santos, e a cirurgia ocorreu em Santos, o Santos é o conhecedor, né, desse fato. É verdade. Eu vi o Denilson explicando na Rádio Bradesco a contusão que ele teve, e ele falou que era igualzinha a que ele teve há um tempo atrás, mas o que prejudicou o Denilson é que ele era um jogador de explosão e velocidade. O Ganso é um cara de jogo mais cadenciado, né? Ele falou exatamente isso, que o Ganso é inteligente. Ele sabe segurar o... Jogador de explosão à lá Fábio Costa, né? Que era um jogador de explosão. Mas né? o outro assunto, professor Ferreroni, muito comentado na cidade essa semana, é o estádio, né? Parece que existe uma possibilidade muito grande do Santos construir um novo estádio. Em Diadema? Não. Construir um estádio a 2 km da Vila Belmiro. É um terreno que pertence ao Clube Atlético Portuários, né? E seria mais uma... Uma arena para 40 mil pessoas, um pouquinho menos talvez. Isso seria bancado por um empresário da região, que todo mundo conhece lá, que é o Mendes, que ele teria uma parte do terreno, né, para ele, que é um terreno enorme, e construiria o estádio para o Santos, né? E parece que é uma coisa mais ou menos encaminhada. Dizem que 2 escritórios aqui de São Paulo estariam fazendo as plantas, né, fazendo os estudos, e não seria surpresa se um deles fosse a própria W Torre. Quem sabe assim a torcida acompanhe mais, seja um pouco mais efetiva. Eu vou acabar apanhando em Santos, porque eu sempre elogio o time do Santos e falo mal da torcida do Santos, né? Que é uma torcida que não... Se você apanhar só em Santos, será algo que ficaremos surpresos, porque o Marco F quase é agredido muitas vezes aqui na saída do estúdio. Muitas vezes a gente tem que sair escoltado. Saímos de Camburão, se a agressão for só em Santos, ficaremos surpresos. Mas vocês que têm uma memória muito melhor do que eu, a Gabi, que os seus resultados conferidos por um conceituado laboratório indicam que ela está em perfeita saúde, inclusive mental. Qual foi o nosso convidado que mencionou que ficava muito decepcionado com a torcida do Santos? Um convidado recente, não foi o Odinei Ribeiro. Não sei se também não foi o Geraldo Nunes. Algum convidado recente aqui do Torcida Paulista que falou: para que a construção de um estádio? Eu acho que foi o Odinei, sim. Foi o Odinei? Eu acho que foi o Odinei. Que ele falou que como era gostoso narrar jogos na Vila Belmiro, e aí quando surgiu essa história de construir um estádio, ele falou que ficava decepcionado. Não sabe pra quê, né? Eu acredito que tenha sido ele mesmo. Muito bom, meus amigos. Mais alguma consideração a respeito? Marco, é você que ganha muito do Torcida Paulista. Vai vir toda semana aqui. Eu tenho dito isso já faz umas 2, 3 semanas. Eu não acho que o Santos vá ganhar fácil essa Copa do Brasil, não, né? O Palmeiras, apesar das besteiras todas que são feitas pela sua diretoria, eu acho que tem que ser respeitado. E não seria nenhuma surpresa se o Palmeiras fosse campeão. O Santos é favorito, mas eu acho que, poxa, na Copa do Brasil, o Santo André já foi campeão, né? Então. Um monte de time... Eu lembro que eu respondi a dona Raquel. Ela perguntou qual era a chance do Palmeiras. Eu falei que a única chance do Palmeiras era a Copa do Brasil. Que ele já tinha perdido a mão do Campeonato Brasileiro naquela época. Agora então, parece que eles deram prioridade para a Copa do Brasil. Mas eu já não acredito que ganhe a Copa do Brasil. E eu tenho outra, o Santos, se perder essa Copa do Brasil, o presidente ele vai ter que responder pelo fato da mudança de data. Porque o Santos estava com o título na mão. Foi de uma burrice profunda. Né? Se o jogo tivesse sido realizado a semana passada, já... Difícil entender o porquê que ele mudou, Nenhum motivo, né? Parece um pouco, né? O professor Ferroni deve lembrar lá da final de 79, do Corinthians e Palmeiras, que o Vicente Matheus conseguiu adiar o jogo. Como que era essa ganhou história? o campeonato na altura, né? Então, mas é o inverso, né? Quer dizer, a diretoria do Santos burra adiou o jogo. O Corinthians, o Vicente Matheus conseguiu adiar a final
E depois o Palmeiras que estava Embalado, na né? ponta dos cascos, perdeu a... Palmeiras com Telê, né, professor Ferreira? Com Telê. Puxa, o Ferreroni, parece que o professor Ferreroni é corintiano. Será? Existem indícios nesse sentido. Mas eu gostaria de mandar um fortíssimo abraço ao nosso amigo, que deve estar agora indo para alguma cachoeira em seu sítio, Wilson, um ouvinte do Torcida Paulista, nos recantos de Minas Gerais, que nos mandou uma mensagem durante essa semana informando que ouve o Torcida Paulista através de uma antena parabólica e lá na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Boa. Muito Um abraço para ele. Um grande Wilson. Wilson, satisfação em tê-lo aqui ao nosso lado. E nós temos notícia do Vidal, não? O Vidal que mudou de nome, agora é Vidal com W. O Idal. É o Idal, mas o Idal está... está em pelejas paranaenses. Ele está lá a serviço do Torcida Paulista? Está lá a serviço do Torcida Paulista. Ele está fechando um grande evento do Torcida Paulista. É um evento que estamos em dúvida se vai ser na Arena, no Couto Pereira, estamos ainda definindo. Mas muito bem, já que estamos falando de Vidal, Valim, em homenagem ao ausente e estimado Rogério Vidal, falemos do São Paulo. São Paulo. Eis que recebo uma mensagem aqui. Todas as vezes que temos um convidado ilustre, o nosso WhatsApp pulula de mensagens. E recebemos uma mensagem com o seguinte teor: estamos contentes com sua presença, vovô. Muitos beijos. Beca, Letícia, Ângela, Felipe e Guga. Quem serão esses? São seus netos, professor Ferreroni. Mas muito bem. Muito bem. São Paulo que tem a seguinte sequência aqui pelo Campeonato Brasileiro, Igor. Dia 19/11, mesmo dia que o Corinthians enfrenta o Vasco, ele pega o Galo. Empate. Aqui. Calma, Seco pra você. Empate. O momento Mãe de Ná ainda chegará. Dia 22/11, na Arena Corinthians, André Sanches pediu, por favor, para não chamar de Itaquerão. Dia 29/11, São Paulo e Figueirense. E dia 6/12, encerra a sua participação contra o Goiás, lá em Goiás. Os três assuntos, eu acho que mais importantes, que eu repasso a sua pessoa para opinar, o adeus de Rogério Ceni, no dia 11/12, Alexandre Bourgeois, que foi demitido pela segunda vez, o novo técnico e a busca pelo G4. 4 temas. Você tem 28 minutos para responder isso. Por onde você quer começar? Eu acho que o São Paulo não vai obter sucesso na busca pelo G4. Fica de fora. Acho que vem uma sequência difícil aí com Atlético Mineiro e Corinthians. E depois é o Figueirense, né? Figueirense aqui. Figueirense tentando fugir do rebaixamento. Goiás, última partida, o Goiás provavelmente rebaixado. Eu acho bem difícil. Eu acho que o São Paulo fica fora do G4. Eu acho que o São Paulo fica fora do G5. Não pega nem o G5. Quem seria o quinto João time? Pires está mandando uma mensagem falando que acha que São Paulo chega em primeiro. João Pires, que ontem eu encontrei na faculdade, ele garantia pelos corredores da universidade que o Brasil perderia de 5-1. Ou seja, uma margem de erro de 85%. Ele torceu para a Argentina ontem. Torceu para a Argentina, 5-1. Sobre o técnico. Houve um erro estratégico. Bom, o presidente já estava de saída e contratou o Doriva. O Doriva não tem culpa nenhuma na contratação. Eu acho que foi um erro estratégico dele de ter aceito o convite. Não devia ter saído da ponte. Deixaram a ponte preta, né? Não devia ter saído, né, seu Milton? Não devia. Pelo amor de Deus. Eles erraram de contratar o Doriva, mas puxa, não precisava ter demitido agora. Na verdade, não foram eles. Foi ele. Sim, ele estava de saída já. Eu não podia ter feito isso com a instituição. Ele não é o Rogério, né? Não é o Rogério. É o ex-presidente, né? O Aidar. Agora, o Rogério, dizem que teve mesmo um entreveiro entre Doriva e Rogério. Peraí, Rogério, o Vidal ou o Rogério Ceni? Não, o Rogério Ceni. O Rogério Vidal foi internado, aí ele apanhou do Ceni. E do Milton Cruz também. Apanhou do Milton Cruz, que não é o Milton Ferreroni. Houve um entreveiro entre Rogério Ceni e Milton Cruz. E Doriva. E Milton Cruz.
Que isso, porque minha novela? O Doriva chegou e falou que não precisava da ajuda do Milton Cruz. Isso são, né, o que é tratado nos bastidores. Isso quem falou foi o Jorge Nicola, na Rádio Bradesco. As quentinhas do Jorge Nicola, e ele que falou sobre isso. E eu acredito mesmo, porque ele caiu muito rápido, né? Foram 7 jogos, foi uma queda muito rápida, foi quase que instantânea. Já que você está falando de Jorge Nicola, eu sou obrigado a externar o seguinte comentário. Outro dia eu estava ligando a Rádio Bradesco, ligo e ouço. Não, Igor Mendonça, tal, ligo outra rádio, tal. Estou chegando na faculdade, ligo o rádio e ouço no estádio 97. Igor Mendonça nunca erra. Praticamente um desocupado, né? Não, mas é o onipresente. Graças a Deus, ontem nas lamentáveis ocorrências lá da França, seu nome não foi citado, cara. Que pena aquilo, né, cara? Que fatalidade. Mas eu ouvi uma história do André Sanches. Ele acha que o São Paulo não está em crise financeira. O São Paulo está guardando dinheiro para reformar o Morumbi. Não sei. Pode ser, né? Pode ser uma... O Andrés, ele é... Tem que tomar cuidado com o Andrés. Ele joga, né? Ele joga muito. Ele tá, em uma entrevista na ESPN, foi perguntado o que ele achava da Liga, né? Da Liga Sul Minas. E aí ele falou, Sul Minas Rio. E aí ele falou, não quero opinar sobre isso e tal. E aí ele falou que recebeu o convite do Calil, que são desafetos declarados. E aí ele deixou bem claro, não, o Calil, ele é um cara capaz, eu abri mão disso e tal. E aí depois perguntado novamente se ele faria uma liga semelhante, ele falou, jamais. Isso é impossível. Quer dizer, ele vai jogando, né, com... O Andrés é extremamente hábil. E eu gostaria de agradecer a assessora do Andrés, que gentilmente nos atendeu durante essa semana. Nós o convidamos para participar desta 83ª edição, mas na presente data Andrés está na Câmara de Vereadores de Peruíbe, recebendo o título de cidadão de Peruíbe, razão pela qual restou impossibilitado de comparecer a esta edição. Mas, Igor, você já falou do técnico, você falou do antigo, e qual a sua previsão aí? É Autuori mesmo? Que virá para o São Paulo? A gente vai ter que esperar um pouco, porque o São Paulo parece que está de saída da seleção chilena, né? Parece que o presidente vai pedir renúncia, vai renunciar ao cargo de presidente da Federação Chilena, e ele falou que acompanharia o presidente pelo lance da fidelidade. Mesmo sendo um cara muito endeusado lá no Chile. Ele falou que abriria a mão em homenagem ao presidente da Federação Chilena. Agora, resta saber se vai continuar o Tata Martino no comando da Argentina, porque tem um jogo difícil agora contra a Colômbia na Colômbia. Nossa, é complicadíssimo. E a gente fica nesse impasse, né? Ele deve ter 1 milhão de propostas, entre elas a do São Paulo. O São Paulo está de olho em treinadores estrangeiros, está de olho no treinador do Guarani, do Paraguai. E eu acredito que esteja de olho também no Sampaoli. Seria um grande acerto. Uma mistura de Tite com Oswaldo Brandão é o técnico do São Lourenço, né? Ele lembra um pouco Oswaldo Brandão, um pouco Tite. Ele tem formação na base espanhola do Barcelona. Espanhola não, catalã. Ele foi formado no Barcelona, esse cara. Por isso que ele manja tanto de futebol. E aí veio passar um tempo aqui no Paraguai. Foi bicampeão. Agora, se tiver que ser alguém do Brasil, Cuca e Autuori... Cuca não vem. Não vem. Cuca ganha 4 milhões de reais por mês. Tá muito bem lá, né? Muito bem. Ele falou que não abriria a mão do contrato, falta só mais 1 ano. O Boi Bandido também falou ontem que acha bem difícil a possível vinda dele. Porque ele teria que quebrar um contrato. São Paulo 2016 é uma grande incógnita. Né? Sabe o que eu penso? Que é um projeto Série B. Eu acho que o Palmeiras foi rebaixado 2 vezes, o Corinthians foi rebaixado, mas eu acho que você precisa errar muito. Dessa forma, como tá errando. Não, o São Paulo tem errado seguidamente, mas eu acho que mesmo assim é difícil. Esse ano eles deram... O ano passado foi por pouco, né? Sim. Mas
Não sei. Depois do começo desse ano que o Santos... Né, o Santos era o... O Santos era o time rebaixado até no Paulista. Pois é, mas o Santos tem aquela molecada que dá frutos, né? Mas veja, também é uma incógnita, né? Porque na década de 80 também a árvore, teve bicho na árvore e não deu fruto nenhum, né? Quer dizer, então, de 2002 pra cá, realmente parece que o trabalho do Zito... que o Santos não tem uma torcida que pressione, né? Então, fica mais fácil lançar, né? É mais fácil, né? Claro. Em qualquer situação que o time tá mal, vão 3 mil torcedores no estádio. É que a imprensa também não vai lá em Santos, né, Paguá? A imprensa aqui vai ficar... Fica pegando no pé, né? Mas só tem uma coisa, o pessoal fala de Meninos da Vila, o que deu certo esse ano não foi nada de Meninos da Vila, né? O Lucas Lima, foi o Ricardo, o Lucas Lima, que não é de lá, que não é minhoca, né? Não é da terra, né? O Ricardo Oliveira, que tem 280 anos. Foi a melhor contratação do Santos, acho que nos últimos 10 anos, né? Falando em Santos, vocês viram a nova... Não, vamos falar... Perdão, já falamos do Santos e não falamos do retorno de Janchera, né? Retornou? Vocês viram o salário que ele fechou? Por 4 meses, R$900. R$1.000. Mas que coisa, né? Janchera, depois de 4 anos numa saída tumultuada, um menino da Vila que retorna. Da Vila, mal assessorado, né? Muito mal assessorado. Pediu um dinheiro violento para renovar e aí a diretoria do Santos abriu mão e ele girou pelo mundo, porque ele rodou pela Itália também. Rodou a baixa Itália futebolística. Mas ainda em relação ao São Paulo, essa segunda demissão do CEO, realmente o São Paulo está... quando você imagina, eu me recordo que o Marco F ficava sempre nos falando a respeito do incêndio que tinha em Cubatão, naqueles reservatórios de gasolina aqui, 15 dias lá. E que era infindável aquele incêndio. Então quando parecia... As besteiras no São Paulo não acabam, né? Não, mas quer dizer, então absurdo, né? Já foi uma vergonha a demissão do CEO indicado pelo Abílio. Daí ele volta e é demitido de novo e volta a sua metralhadora à diretoria. Quer dizer, então o São Paulo realmente ele está com um arsenal. Por isso que alguns dizem, né, que apesar do Aidar ter saído, ter tido lá a nova eleição, que não mudou nada. Né? Mas eles o torcedor de São Paulo vive momentos de apreensão, viu? Ouçamos Gabi. A sua... O que você acha do goleiro reserva do São Paulo? Você está aflita, angustiada, desesperada, agora, nervosa? Nesse momento. Nesse momento eu estou relaxada. Tranquila. Então, olha, o que você acha que vai acontecer com o São Paulo na Sul-Americana o ano que vem? Ótima. É uma grande como incógnita, você disse, né? é uma incógnita. É uma incógnita. Muito bem. Filha de peixinho mas muito bem. Saiu pela esquerda com uma forma hábil, mas muito bem. Eu acho que estas são as questões que de mais importante podemos destacar de São Paulo. Falta só falarmos do adeus de Rogério Ceni. Vocês acreditam que ele vai se aposentar? Olha, se esse cara não se aposentar, aí eu não sei. Eu acredito que sim. Eles já estão promovendo uma festinha. Ele não pode fazer isso por ele, entendeu? Porque eu acho que ele... Tá estragando a imagem dele. A imagem dele. Ele vai desmontar em campo um dia, entendeu? Uma hora ele vai quebrar. O problema é o salário também, né? 700 mil por mês dele e do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano já está de saída. Mas, vai manter isso? Olha, eu não sou São Paulino, mas eu acho que o Rogério merece isso aí. Não é? Não, ele merece tudo. Falando em salário, professor Ferroni, ele merece sair por cima, não é isso? Não, então ele não merece continuar, porque ele tem sido... a imagem dele, ele tem sido algumas vezes motivo de chacota, né? Nas falhas que ele teve contra o Palmeiras, né? Claro. Então, eu acho que para ele como Garrincha, né? No final da sua carreira indo jogar no futebol do Norte. Inclusive, falando de salário, R$700 mil, o CEO do Torcida Paulista está convocando o Marco F para a renegociação salarial. Eu vou no departamento pessoal. Hoje o departamento pessoal está fechado, então, mas você, por favor, não deixe passar Eu quero em gasolina, cara. eu quero em gasolina ou álcool. Olha, tá bem caro, hein? Mas muito bem, meus amigos.
Estas são as considerações mais importantes que podemos fazer a respeito do time do ausente Rogério Uidal, o São Paulo Futebol Clube. Meu amigo Valim, falemos um pouco de seleção brasileira agora. Brasil! Marco F., você que esteve ontem no Monumental de Nunes. Ontem foi um dia um pouco corrido, Igor, porque conciliar as aulas, o meu outro trabalho da tarde, pegar o avião e ir correndo para Argentina, assistir jogar, voltar. Fui direto, não jantei. Aí voltei, hoje de manhã tava aqui. Aquela história da França também, né? Da França. Também esteve lá. Eu estive lá, porque o pessoal queria que eu desse um apoio. Bem informado, então. Então o negócio é complicado. Meus amigos, quem sofre de insônia e assistiu o primeiro tempo do jogo de ontem, né? Quer dizer, a não ser que você fosse argentino e tivesse mamado, né? Porque o argentino mamado eu acho que teve alguma emoção. Porque foi o jogo mais horroroso, o primeiro tempo, o jogo mais horroroso que eu já vi nos últimos tempos. E uma coisa, que falha do Davi Luiz no primeiro gol. Cara, o que o Davi Luiz e o Daniel Alves também. Daniel Alves, Davi Luiz, né? O Thiago Silva não estava dessa vez, mas o que esses caras estão fazendo na seleção? Chega, né? Chega. O Gil voando, né? Pra você ver, outros zagueiros. E além dos caras serem ruins, mal posicionados, quer dizer, eu acho que a grande virtude do Tite é que ele tira de cada um o melhor. O Dunga, acho que ele faz. Ele é o contrário, quer dizer, ele pega o Elias, que joga direitinho no Corinthians, e muda de posição na seleção. O goleiro, com todo respeito. Fraco. Ele espalma todas as bolas em direção à área. Quer dizer, então nós temos grandes goleiros, quer dizer, então. O Dunga acabou dando sorte, né, nessa partida aí, porque o Davi Luiz foi expulso e o Gil joga em Fortaleza. Não, olha que tristeza. O segundo tempo até teve alguma emoçãozinha, né? Nós vimos lá 3, 4 passezinhos bonitos, trocados, né? Mas... Eu vi a coletiva do Dunga. Ele acertou no que ele viu de errado. Ele viu muitas coisas ali que tava todo mundo criticando e ele conseguiu ver. Ele falou que o time ficou melhor depois que ele colocou o Renato Augusto. Que ele falou assim, o Renato Augusto e o Elias, eles conseguem fazer o 4-1-4-1. Mas aí não é virtude dele, é que os caras estão entrosados, quer dizer... Sim. Porque o Lucas Lima é um excelente jogador, quer dizer, se o Lucas Lima não estava rendendo, é porque ele não estava na posição dele. Mas, então, aí é que tá, se você tem dificuldade em treinar uma seleção, isso aí ficou nítido, né? Posicionamento, você viu o Davi Luiz, o Daniel Alves, a dupla de volantes não chegaram junto, né? Podia ser evitado o primeiro gol. Time, né? Por que você não pega a base do Corinthians, mano? O meio de campo do Corinthians e o ataque do Santos. Não, exatamente isso. Pode contar com o Lucas Lima também. Não, tira dá uma mesclada lá, o Neymar vai jogar, né? Sim. Então, putz, mas e aí tem o William tá bem também. O William deu um elástico. O drible de ontem, espetacular. Chegou a ver, professor? Não viu? Ele baixou o Rivelino no cara. Rivelino que sabe que o Rivelino só teve importância no futebol graças ao professor Ferreira, não é verdade? Mas essa história o senhor conta ou quer que eu conte? Conta você. O professor Ferreira. A modéstia não permite, né? A modéstia Rivelino deve a carreira ao professor Ferreironi. A patada atômica não é um Rivelino. O Rivelino era uma criança, estava postado em cima de um muro quando o professor Ferreironi um cavalo perto do campo do Indiano. Perto do campo do Indiano, desferiu, uma patada, uma bordoada, e o Rivelino caiu e desmaiou. Foi pro hospital. Não desmaiou? Não desmaiou? Não, mas ele 6 meses em coma. Não, mas ele não desmaiou? Não. Ele não desmaiou? Não. A história... Ninguém lembra, professor. Vamos exagerar. 6 meses em coma. E daí, mesmo em coma, o professor Ferreironi repassou noções... E o elástico... Ele ia todo dia no hospital, o professor Ferreironi, e ficava ensinando o Rivelino como chutar. Então o professor Ferreironi ensinou 3 dribles. O elástico, o clips e o envelope. Ele acabou utilizando apenas... Não era do Rivelino, era do Sérgio Echigo. Um japonês. Sim, é verdade. É verdade. Japonês. Mas enfim, mas ele não está aqui. Que estudou na Politécnica com o professor Ferreironi. Mas enfim... Mas muito bem. Então estas são as considerações realmente. E professor Ferreironi, depois de tantas bobagens que o senhor foi vitimado no seu aparelho auricular, o senhor poderia externar para nós? O que o senhor acha dessa questão de pegar um time como base? Isso era feito na década de 60, não era? Naquele tempo, por exemplo, 58, a seleção era meio time do Botafogo, meio time do Santos. Entende? Quer dizer, não sei,
Mas E o que significa para uma pessoa que acompanhou todas as glórias da seleção brasileira assistir? Acontece uma coisa, que o futebol mudou, porque hoje, com o preparo físico, todas as equipes são muito mais competitivas do que eram, entende? Até um time de poucos recursos, entende? Se ela é bem treinada, ela acaba dando resultado, entende? Ao passo que, naquele tempo que... Era talento, era né? Talento. Contava talento. E qual foi a reação do senhor com o 7-1? Depois de ver tantas glórias. Pão de queijo. Estava comendo pão de queijo, continuou comendo pão de queijo. O problema é o seguinte, é que, por exemplo, goleada sempre é acidente. Quer dizer, não sei. Será que a Alemanha outra vez vai ganhar do Brasil 7-1? Acho difícil. Difícil, né? Difícil. Quer dizer, eu já vi, por exemplo, o Corinthians ganhando do Santos de 7-1, lembra? Completou 10 anos outro dia. Quer dizer, então, mas realmente ou o Santos ganhando o Corinthians A Alemanha perdeu de 8-2 numa Copa do Mundo para a Hungria em 54. Mas em casa, semifinal, putz... não pode, né? Não pode. É um absurdo. Não, mas nem que... Isso é um vexame histórico. Eu vi um debate esses dias. Incomparável. Sim, e aí eles estavam debatendo sobre... seria mais feio o Brasil perder para o Chile ou para a Colômbia? Eu acho que não. Seria podia ter perdido para o Chile. Né? Mas ia ficar sempre aquela sensação, se tivesse... O azar, os deuses do futebol. O 7-1 é eterno, cara. O 7-1 fica eterno na memória de qualquer um. É impossível. Tanto que os argentinos ontem levaram uma placa, né? Levaram várias placas, 7. Sério? Só que, se porventura lá estivesse, eu ia falar 7, é verdade, 2 de vocês, 5 nossos, né? Quer dizer, então, eles não têm muita moral para nos caçoar. Lógico. Mas eles levaram várias placas. Mas já que estamos falando do jogo de ontem, que fase da Argentina também, meu? A Argentina não ganha nada... Mas muito desfalcado, né, professor? Não, mas a Argentina é o Vasco do futebol mundial, né? Sabe quem eu acho o Vasco do futebol mundial? A Holanda. A Holanda a Holanda ela sempre chega. A Hungria acabou morrendo, pelo né? amor de Deus, a Puskás, aquele pessoal todo, pô. O senhor diria que a Hungria é responsável por esse futebol bonito que surgiu de 50 pra cá? Eu acredito. De 50 até 82. 54 pra cá. De 54 até 82. Eu acredito. E você, Gabi? A base de 50 era o Vasco, né? Vasco e São Paulo. Base de 50... De 50 era o Vasco e o São Paulo. São Paulo, o Corinthians era o time que tinha mais jogadores ontem em campo, né? No final do jogo. Tinha o Gil, o Elias, tinha o Renato Augusto, tinha o... Faltou o Jadson e faltou o Cássio. Se fosse o Dunga, eu jogaria com Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Arana. Arana pra dar uma emoção, né? Pro garoto ganhar experiência. Esse programa é um pouco capcioso. Não. Mas muito aqui bom. A gente trata todo mundo igual. Estas foram as notícias da seleção brasileira que tiveram oferecimento, meu amigo Valim. Corintiano Valim da Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas. Falemos agora da Sociedade Esportiva Palmeiras, Valim. Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente. Eis que as lágrimas pululam dos olhos de professor Ferreroni ao ouvir este hino. As notícias do Palmeiras que tem um oferecimento de Dicê Engenharia, um nome bem construído desde 76. Igor Mendonça, 3 temas para Vossa Excelência ministrar no mínimo vossos comentários. Só 18. Relacionamento Palmeiras-Crefisa Fian-Azedou, contratação de Jean e final da Copa do Brasil. Igor, eu posso interromper? Eu posso dar uma de Alberto Cunha aqui? Por favor. Porque eu acho que se ele estivesse aqui, ele ia xingar muito esse presidente. O que o cara tem na cabeça pensando em lançar uma camisa com o patrocinador diferente? Olha, não tenho procuração de Paulo Nobre, mas isso, se você for à loja Poderoso Timão, a camisa da década de 80 do Corinthians tem Calunga e Souvenir, quer dizer, então as camisas são relançadas tal qual eram utilizadas à época. Mas o que eu acho um problema é a patrocinadora falar que quer ser a nova Parmalat e investir muito no clube na próxima temporada. Houve uma comparação entre os dois, né? Sim, e ela chegou a afirmar, eu vou investir aqui. Eu vou ser melhor que a Parmalat. Sim, eu quero títulos.
tá difícil e tal. E o Palmeiras falar isso, eu acho que pesou e pode azedar mesmo. Azedou, né? Azedou, né? Mas se bem que não vai ter consequência imediata. Não, mas a Crefisa, ela falou que é motivo de rescisão. Não, se por acaso for lançada, mas o Palmeiras já afinou. O Palmeiras já falou que não vai lançar, né? A nota de imprensa do Palmeiras diz aqui, ó. Leia, abre aspas. Sobre o episódio relacionado à sugestão da Adidas de criar uma camisa alusiva ao uniforme do Palmeiras de 92, o papel do clube foi de tão somente repassar uma consulta da sua fornecedora de material esportivo, a Crefisa, a fim de obter o seu parecer sobre a ideia. Tão logo fomos informados que nosso principal patrocinador não concordou com a sugestão, aí eu pulo um pedacinho aqui, encerramos a discussão e vetamos o prosseguimento do projeto. Então afinaram feio, perceberam a besteira, né? 100 milhões é muito dinheiro. Eu afinaria também. Mas, cara, o que eu não entendo no Palmeiras é que a cada 2 meses tem uma camisa nova. É estranho isso, né? Olha, um ouvinte novo que está debutando, não chamado é o Cláudio Provazzi. Cláudio Provazzi manda a seguinte mensagem: salve, meu glorioso palestra, apesar da afronta do Paulo Nobre, Cláudio Provazzi, a Crefisa vai para o Flamengo. Então é uma... ele afirma isso. Porque como é que chama a presidente a diretora. A diretora da Crefisa disse, né? Eu vou pro Flamengo onde a visibilidade é maior. Também de uma sutileza, de uma fineza, né? Dedo no olho, isso chama dedo no olho. Leila Pereira. Leila Pereira. Mas olha, com todo respeito, o Flamengo não tem a visibilidade que tem o Palmeiras. Por um motivo. A torcida do Flamengo é enorme, é a maior do país. Mas a paixão da torcida do Palmeiras é um negócio... O palmeirense é dos mais fanáticos e tinha que ser mais respeitado. Penal, quer dizer, é um negócio... a vida dele... Mas eu acho que são números. São números, eu acho que, apesar do Palmeiras, o Palmeiras é o clube que mais vende camisa, acho que está entre os 3 no mundo, que mais vende camisa da Adidas. O Palmeiras. 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 Mas assim, essa afirmação do Cláudio é uma afirmação... Não, isso aí foi um levantamento feito mesmo. Não, isso que você está falando do Flamengo? Agora, do Flamengo é uma hipótese ou... É uma hipótese. Imagino que é uma hipótese. Mas a diretora... Ela ameaçou, né? Ela ameaçou. Mas eu acho que é um blefe. Mas só tem uma coisa, hein? Mas blefar com o nome do Palmeiras, eu acho que falta de... Blefar com o nome do Flamengo. Do Flamengo também. Flamengo. Falta de respeito. Blefou. Eu acho que blefou. Eu acho que ela não sai do Palmeiras. E aí a gente começa a juntar todas as histórias do que a gente está falando nesse programa e a gente começa a perceber que, na verdade, os projetos no Brasil dão certo por acaso. Né? Pois é. Porque é o São Paulo fazendo besteira, o Palmeiras fazendo besteira, o Santos fazendo besteira. Você quer um exemplo bom? O Corinthians. O Corinthians deu certo por acaso. Por causa do rebaixamento, porque surgiu o Andrés, né? Não, eu digo esse ano. Sim. Essa temporada. Que a ideia do Corinthians era vender Elias, era vender Jadson. Eles não quiseram sair. Não quiseram sair. E se tivesse saído... Mas não quiseram sair após conversarem com o Tite. O Corinthians tem a pessoa certa no lugar certo. Sim, mérito pra ele. É como o São Paulo na época do Tele. Sim, mas a sorte foi ter contratado o Tite, porque se não fosse o Tite, teria saído. Se tivesse saído, não estaria na situação aí que também tá eu hoje. Faço um paralelo com a seleção, né? Se a gente pegasse esse grupo do Corinthians, né? De hoje e desse para o Mano, como era praticamente? Como era o ano passado, né? É o que estão fazendo com a seleção, quer dizer, o grupo da seleção é normal, não tem nenhum, só o Neymar, né? E na mão de um técnico fraco. Esse Corinthians na mão do Mano está em 8º. Puxa, cara, eu não sei não, esse time estaria mal no campeonato. 8º, 9º. É com ou sem dancinha? Sem dancinha estaria em 6º. Cláudio Provazzi nos municia de informações informando que foi uma ameaça. É um blefe, né? Mas eu acho que o Flamengo deveria vir a falar, olha, o nome do Flamengo foi usado em vão, né? Em vão, sim. Quer dizer. Mas o Palmeiras e o Flamengo, eles vivem nisso aí, né? O Flamengo quer o Valdívia, o Palmeiras fica muito irritado pelo fato Valdívia, aliás, qual time? Onde está, Gabi? Não, o Valdívia que, olha, me perdoem os ouvintes, mas ontem eu estava ouvindo uma notícia que o Valdívia iria pro Atlético de Madrid. Não, sério? Simeone não... Não, sério, um dos grandes da Europa estaria contratando o Valdívia. Você sabe quem que é funcionário fixo no Atlético? É o Luiz Pereira. O Luiz Pereira mora em Madrid. De base, por tudo que ele já fez, né? Pela história que ele tem no clube.
É legal, né, essa reverência que o pessoal faz pros atletas brasileiros. É igualzinho aqui, né? Porra! Tem jogo, o Basílio já foi vetado, a entrada do Basílio em jogo já foi... Em Florença, tem um bar, eles têm ainda a cadeira que o Julinho sentava. Júlio Botelho. Há 50 anos, professor. Isso, da mesma forma que nós fazemos uma homenagem, naquela cadeira sentava Rogério Vidal quando vinha. Então, ninguém senta naquela cadeira. Tem até aquela música, Vidal. Na Galícia, tem uma rua que chama Mauro Silva. No tempo que ele jogou no La Corunha. Em Osasco tem uma rua chamada Corinthians. Existe uma rua chamada Corinthians. Mas o que a gente está contando é que o estrangeiro reverencia assim, muito mais, né, o atleta. É verdade. Independente do país. O Falcão em Roma, puxa, o cara é o rei de Roma, Deve ser bem quisto até hoje, né? É. E sobre o Jean, eu vi uma declaração que do não Jean. É o Xera. Então, ele estava falando sobre o interesse do Palmeiras, ele falou que tem proposta de um clube de fora, e no Brasil, ele jogaria num clube que tenha um técnico estilo Tite. Ele falou, se fosse para jogar no Brasil, eu jogaria com o Tite. Então, quer dizer... Eu deixo bem claro. Qual é o segredo desses técnicos, hein? Qual o segredo do Tele? Porque, tudo bem, a parte tática é importante, mas não é só isso. Né? Ele ganha os jogadores, né? Ele consegue fazer com que o cara que é o terceiro reserva não reclame. Não, o Tele morava lá no CT. Lá. Eu tava vindo pra cá hoje lembrando do Mário Tilico. O Mário Tilico jogava futebol com o Tele Santana. Vitor, lateral, só jogou no São Paulo. Mas ultra campeão. É que eu acho que é uma questão de caráter. Se você pegar, por exemplo, tem uma história que eu já tinha ouvido e que o Noriega coloca no livro do Oswaldo Brandão, que o Palinha, que ele ganhou o time em 77, o filho dele estava muito doente, com câncer. Tem um DVD, né? E daí o Palinha estava fazendo um tratamento do estiramento e teve queimadura de 2º grau de tanto que ele fez tratamento. E o Oswaldo Brandão falou, isso não é nada, o difícil é meu filho que está morrendo e tal. Quer dizer, eu acho que quando... Ele dividia... Então eu acho que é o ser humano apaixonante. Esse trecho do filme é espetacular, né? É emocionante. Quando eles falam dessa recuperação e aí ele tá cabisbaixo e tal, o Oswaldo Brandão, e aí ele cita isso. Ele queria esconder, eu acho, do pessoal, mas acabou soltando. Falou, pô, você acha que é fácil isso? Eu acho que então o Brandão, o Tele, quer dizer, os técnicos, a família Moreira, não é? Eram técnicos que tinham o time na mão em função do caráter, né, pai? Sim. Ele é seu pai? É meu pai. Eu estou aqui com o RG, vou apresentar o meu RG. Mas você... Mas enfim, vamos lá. Avancemos. Professor Ferreroni, não é? Este é o ponto, o diferencial desses técnicos, não é isso? Mas eu acho que o Tele era bem diferente do Tite. O Tite é o amigão, o Tele era mais na pancada, né? O Tele era mais sargentão, né? Sargento. E engraçado é que gaúcho é o Tite, né? Que gaúcho que tem fama de ser austero. Então. E o mineiro, que era mais... O tio, mas veja, os dois eles fizeram grandes trabalhos, porque existem técnicos que fazem bons trabalhos e desaparecem. E sabe o que é engraçado do Tite também? É que ele não é um cara claro falando. Né? Ele é muito simpático, agradável. É muito gongórico, né? Não, mas ele usa uns termos que... a titilidade. Eu estava uma vez com uma pessoa que eu não posso falar, que é a Gabi, ouvindo uma audiência pública lá em Santos, e um determinado vereador de Santos falava, e ela virou para mim e falou assim, pai, não estou entendendo nada. Né? Eu falei assim, puxa, fica tranquila que eu também não. Então, às vezes você vê entrevista do Tite, como do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, você não entende nada que os caras estão falando. Eles usam termos, né? Então o Tite não é um cara, ele é muito simpático, mas ele eu não sei como que ele ganha os jogadores. Mas meus amigos, está tocando o hino do Alviverde. E a gente está falando do Corinthians. Nós estamos falando do Corinthians. Então, relacionamento Palmeiras-Crefisa azedou, mas o Palmeiras habilmente, nesse ponto em que pese a estrutura física mais avantajada de Marco F, e eventual agressão que possa sofrer saindo dos estúdios, discordarei do mesmo. Eu acho que o Palmeiras foi hábil e não afinou. A contratação de Jean, Igor Mendonça... Ele deixou claro que não vem. E olha, a sequência, Marco F. Atlético Paranaense e Palmeiras,
depois Palmeiras e Cruzeiro, Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Depois a primeira final na Vila, Palmeiras e Coritiba, cidade onde está o Idal. Depois Palmeiras e Santos, a finalíssima no Allianz, e Flamengo e Palmeiras no Rio. Complicado, né, Marco? É complicada a sequência. Eu focaria mesmo na Copa do Brasil. Porque do Campeonato Brasileiro o negócio tá feio. Cara, já pensou se perde os dois? Olha, então, é o que pode acontecer, né? É o mais provável hoje. Se tivesse acontecido a final... Já que Marco F está falando que está eliminado. complicado, sou obrigado a passar os números do campeonato. Corinthians 76, Galo 65, Grêmio 59. Daí a luta pelo G4, que pode ter uma margem de erro de 100% e virar G5. Santos 54, São Paulo e Inter 53, Sport, que o pessoal falava que não ia chegar, 52 e Ponte 50. Acho que está por aí, né? Palmeiras já está 48 fora, né? Palmeiras está fora, né? Palmeiras e Cruzeiro, aí o Cruzeiro teve uma reação aí, mas eu acho que não chega. Tá mais pro Inter. O Inter que fica nesse perde e ganha, mas... O Inter depende muito do Valdívia, né? Depende muito do Valdívia. Pois é. O Sport tem o fator campo, né? Fator campo é difícil ganhar lá, né? Não na Arena. Eu usaria a Ilha do Retiro. Ilha assustadora. Do Retiro. E com o Diego Souza jogando muito, né? Com a sua camisa... Diego Souza, o André Balada. 87. Incrível isso. Mas muito bom. Meu amigo Valim, falemos agora de uma agremiação chamada Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians! Semana passada, quando o Geraldo Nunes foi às lágrimas ouvindo esse hino, apesar de ser São Paulino. Você estava aqui não, né, Gabi? Você não estava aqui. Tivemos a satisfação em recebermos Geraldo Nunes, uma gentileza do senhor Ulisses Galete, que o trouxe... Mais uma aula de jornalismo aqui. Uma aula de jornalismo do grande Geraldo Nunes. Mas muito bem, Igor Mendonça, o onipresente Igor Mendonça. Palmeirinha. Palmeirinha. Ele só não apareceu ainda Brasil Urgente, o resto ele... Nem posso, né? Tomara que não. Pelo amor de Deus, né? Retorno de Palmeirinha já. Risoto a lá Igor Mendonça, tá? Retorno de Wendel e Fagner, name rights perto de acordo. E Corinthians jogará com seu uniforme tradicional número 2. Por onde você quer começar? Pois foi vetado o número 3, né? O laranja. Existia uma certa rejeição por parte da torcida. Como existe a possibilidade do Corinthians ser campeão, né? É um jogo bem difícil, mas eu acho que seria bacana que fosse com a camisa tradicional, né? Eu também. É que também não acho. pode, né? E o fato curioso, professor Ferrano, é o seguinte: não pode jogar com o uniforme número 1, porque é muito semelhante ao do Vasco. O uniforme número 3, que é o laranja, o Corinthians, caso seja campeão, não quer dar a volta olímpica com o uniforme que não é o seu tradicional. E o uniforme número 2, ainda não foi lançada a nova versão pela Nike. Vou jogar sem camisa. Vai jogar com camisa versus sem camisa. Sem camisa. Vai jogar com o uniforme número 2, modelo antigo. Então, o modelo antes da... Calunga. Mas, então, um tempo... Deu bastante tempo pra Nike lançar, né, cara? Não teve bastante tempo pra lançar esse segundo uniforme. Mas o fato acho é que não foi lançado. Acho que tem ação de marketing, tem tudo isso por trás. Mas por que não lança no jogo? Mas... Tem algum tipo de campanha, alguma coisa Cara, que não... mas você não venderia a camisa do título? Seria interessante. Como a camisa que está sendo usada agora, a camisa número 1, é a camisa de 2000, né? Name rights, você que é absurdamente bem informado. Então, muito se falou de que já tem uma empresa, mas não citaram duas, nome, né? O Igor agora há pouco falou que o Andrés é esperto, né? Ele quer tirar o foco da discussão besta que é se o Corinthians vai ser campeão ou não, né? Sim. Agora, né? Porque eu acho que é desnecessário ficar falando sobre isso, porque dizer que o Corinthians vai ser campeão é desprezar o Vasco. E isso não pode ser feito. E dizer que o Corinthians não vai ser campeão, quer dizer, também não vai levar a nada. Então...
Eu acho que é só para tirar o foco, não tem empresa nenhuma. Então, falou que no começo havia 5 empresas. E aí o repórter pegou pesado. E, pô, o Andreisson, que me perdoe, mas foi bem mal educado na entrevista com a ESPN. Parece que ele não tem um bom trânsito na ESPN por causa de críticas da ESPN. O Andrés não tem paciência, né? Quando alguém pergunta algo que não lhe agrada, ele devolve com patada. Ele foi perseguido pelo pessoal da ESPN, tanto que o Juca Kfouri tá lá. O Juca Kfouri vira e mexe, dá uma pancadinha no Andrés. E então tem essa rejeição do Andrés com o pessoal da ESPN. Pô, mas se tem rejeição, é ruim até pra gente, cara, que lê a entrevista. Você vê o nível de resposta que ele dá para um pessoal que você gosta, que a ESPN é agradável. E aí ele deu várias é gostoso patadas. Ouvir a entrevista do Andrés no Mesa Redonda. Mas ali então são amigos, né? O Godoy, quando foi o Roberto de Andrade, ele falou: Roberto de Andrade, quem manda é o Andrés? E o Roberto de Andrade ficou nervoso, né? Daí o Andrés sentou e falou: bom, primeira pergunta, você quer saber quem manda é o Roberto ou eu? Quer dizer, ele tem uma habilidade. Então, mas ali, pelo que eu entendi, ele tem uma galera ali que ele respeita um pouco mais. A ESPN, eu já cheguei a ver na área VIP ele maltratando um dos repórteres da ESPN. O Andrés, a Gabi conhece o Andrés. Né? O Andrés é um cara. É um Vicente Mateus. Eu era até menor, aí eu perguntei pro meu pai: nossa, pai, assim, foi educado e tal, mas uma pessoa. Seca e assim, é isso que você quer? Tá bom. Mas, meus amigos, agora eu me recordo dessa história, a Gabi contando, quando esteve lá na presidência do Corinthians, junto com o Marco F e com a Rebeca. Mas a questão é a seguinte, o número de pessoas também claro, um monte de chato, um monte de cara chato que vai lá. É aquela história, quando a gente está na faculdade, né, por exemplo, se você tem algum cargo no centro acadêmico, as pessoas querem, as pessoas chegam sempre criticando. Então, o presidente é ladrão, o tesoureiro é pilantra, né? Agora, fazer as coisas ninguém quer fazer. Uhum. Então, acho que o Andrés tem um pouco de razão, porque ainda mais o Corinthians, cara, que envolve muito dinheiro, muita gente. A crítica que eu fiz pertinente. Não, foi com a entrevista. Pô, não quer dar entrevista? Pô, não dá, cara. Ele é mal-humorado, né? Ele é um Muricy. Mas posso discordar da sua pessoa? Eu acho que o name rights deve estar perto de sair. Sabe por quê? Porque tem aquela questão, ele também trazer à tona isso. Ele habilmente conseguiu jogar água na fervura, porque essa questão, cadê os name rights? Cadê os name rights? Ele trazendo isso de novo à tona, se não der certo, ele também vai arrumar um problema sério. Agora, só para que eu recorde, né, e para que os nossos ouvintes possam entender. Inclusive o senhor Wilson. O estádio, vamos arredondar, 1 bilhão, é isso? Então, 400 milhões seriam saudados com esses 400 milhões. E existe lá uma parte que como que é os títulos que foram lançados pela prefeitura. E que podem ser adquiridos pela... Então significa que do 1 bilhão, 830 milhões, que contando, estariam quitados, é isso? O Corinthians teria que quitar 170 milhões? Não. Seria 400 milhões do name rights, mas que seria num prazo de 10 anos. De 20 anos. Não, mas o Corinthians não teria não arcaria mais com esse valor. Mas é que daí você, que é da área de exata, sabe melhor do que eu, o problema é que são juros sobre juros. Mas os 400 milhões são agora, os 400 milhões são... Os 400 milhões, eles serão ao longo de 20 anos. Mas de qualquer modo, o Corinthians teria metade do seu estádio praticamente pago com esses name rights. E a outra, uma boa parte benefício fiscal. Ou seja... benefício fiscal, perdão, que eu acho que é importante só deixar bem claro ao ouvinte, que não é ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Qualquer instituição, qualquer empresa que se instalar na Zona Leste gozará desse benefício. Que até o professor Ferreroni uma vez me explicava que foi feito com o São Paulo isso, no Jardim Leonor. Né? O São Paulo, ao construir o estádio, teve algum tipo de benefício também. O que o São Paulo recebia de material de construção que o Laudo Natel canalizava para lá. Mas além dessa questão que comentam, que é uma questão, existe a questão de que existem 2 decretos municipais que eu tenho cópia, que atualizados até hoje, isso eu fiz o cálculo faz uns 2, 3 anos, daria 200 milhões. Então, mas benefício fiscal. 600 milhões, então vamos arredondar, 600 milhões, o Corinthians ficaria tranquilo.
Tá, porque assinado o contrato, a empresa vai ter que honrar com os 400 milhões. 600 milhões, e com isso fica tranquilo. Esse fundo que recolhe as rendas dos jogos... Daí vai se esgotar tão logo o resto quitado. Mas enfim, estas foram as notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista, os principais destaques que tiveram oferecimento de Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. Meus amigos, minhas amigas, chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. Na mesa de som, o quase campeão Ricardo Valim. E tendo o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas dos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. DC Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Igor, sabemos do seu sacrifício em função da sua agenda, de estar aqui presente no horário, agradecemos muitíssimo. Pô, eu que agradeço, cara. Marco F. Vou mandar um abração para o pessoal de Santos, para os meus alunos lá de Santos, e agradecer a presença aqui do professor Ferreroni e da Gabi. Gabi, eu gostaria de agradecer muitíssimo, que não me recordo de qualquer outra edição que você tenha permanecido no estúdio sem ouvir outra estação, que ela ficou ouvindo Alfa, Antena 1. Qualquer coisa. Muito obrigado de ter ouvido o Torcida Paulista em loco. Obrigada. Professor Ferreroni, prazer incomensurável de tê-lo aqui ao nosso lado. Muito obrigado. E futebol, como dizia aquele, é o mais... como é que é? A coisa menos importante. A mais importante das menos importantes. Aquele que é seu hormônio, Milton Neves. Muito bem, agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 15 às 16 horas, participem uma vez mais, quiçá, com a presença de Rogério Vidal, do Torcida Paulista. Boa tarde, bom domingo para todos e até sábado que vem. Vem aí o Bom Balada Paulista com Roberto Chaim.